E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo sobre a questão da alta dos preços que virá e a razão disso. A razão disso é o petróleo. Estados Unidos vendem 15 milhões de barris de petróleo em reserva para baixar preços. Como eu havia falado para vocês, existe agora esse problema dos Estados Unidos não estarem suportando os custos, seja os custos do conflito, seja os custos da lacração que os democratas estão promovendo dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, não importa. A questão é o seguinte: Estados Unidos ele venderá 15 milhões de barris. A venda será de 15 milhões de barris com a única função de combater o preço, combater o aumento de preços. Bom, nós estamos falando dos Estados Unidos da América, nós estamos falando do país que antes era exemplo para tudo e hoje, infelizmente, se tornou exemplo de coisas tristes, coisas que na verdade não devem ser copiadas, mas enfim. Então essa questão aqui, ele está prometendo recomprar quando a situação do preço do barril mudar aí para 67 e 72 o barril. O governo americano também anunciou que pretende recomprar este petróleo para suas reservas quando os preços se situam entre 67 e 72 o barril. E vai pedir às petrolíferas que baixem o preço que cobram dos consumidores. Bom, isso aqui, talvez vocês falam assim, mas são só 15 milhões, são só 15 milhões. Olha, vamos conversar um pouco dessas 15 milhões, que tem gente que está falando que nem arranha. Arranha sim. Os Estados Unidos acumulam aproximadamente 400 milhões de barris. Já perdeu desses 415 milhões da reserva. Reserva, em via de regra, se usa em via de emergência. Ô gente, isso não é brincadeira. Perder 15 milhões de barris para poder controlar o preço quer dizer que está instável sim. A realidade é essa. Agora vamos ver aqui como tudo isso começou. Pelo menos uma parte. Os preços da gasolina nos Estados Unidos aumentaram na semana passada depois que a aliança OPEP+, liderada por Arábia Saudita e Rússia, decidiu reduzir sua produção em 2 milhões de barris por dia. Bom, a produção da OPEP+, se reduziu a apenas 2 milhões por dia e já afetou os Estados Unidos, é algo a se pensar, porque na verdade afetou o mundo. Afeta o mundo. O Brasil também vai pagar por esse preço, porque o Brasil ele produz o petróleo, mas nós não precificamos o petróleo. Não somos nós que decidimos o preço do petróleo. Ou seja, o brasileiro não é dono do próprio petróleo que produz. Isso é uma coisa que precisa ser discutida. Outra coisa, pessoal. Isso aqui é para vocês começarem a entender que o Brasil hoje ele está num contexto geopolítico. O fazendão é tratado como colônia. E, infelizmente, as pessoas não entendem o que está acontecendo. E isso aqui é importante que vocês comecem a se precaver, porque, por exemplo, vocês podem se envolver nessa disputa aí dos Estados Unidos? Não pode. Você não tem poder para isso. Mas você pode cuidar de sua casa. Você pode cuidar de sua família. Você pode reunir com os amigos. Você pode ver o que é possível ser feito dentro da sua esfera de poder, dentro da sua esfera de atuação. É importante que vocês aprendam a depender cada vez menos do Estado, porque o Estado não é seu amigo. Especialmente na atual situação do Brasil, já está claro que o Estado não é seu amigo. Muito pelo contrário, o Estado ele tem lado. Está bem declarado isso. Outra coisa é só para parar de pensar. Para parar de pensar besteira dessa coisa de país superpoderoso, país dono do mundo. Não é assim não, gente. Esses países todos, eles estão hoje interligados. O que, na verdade, tem seu lado bom e o lado ruim. Uma coisa importante para se entender, que gente que está condenando a Arábia Saudita, o próprio Biden ameaçou que vai rever a relação com a Arábia Saudita, com os Estados Unidos, ou seja, tratando como colônia. Mas vamos nos colocar do lado dos sauditas. Os russos saíram, não estão vendendo essa parte para o Ocidente porque estão sob sanção, né? Enfim. Então não vamos colocar a Rússia agora nessa discussão. Mas por que o saudita produziria mais petróleo e desvalorizaria
seu próprio produto. A troco de quê? Qual a vantagem nisso? Então era um arranjo que mais dia ou menos dia daria problema. Mais dia ou menos dia a coisa não andaria bem. E não é o único país a se rebelar. Vários países estão se rebelando porque os democratas americanos estão não só satisfeitos em destruir sua própria nação, eles estão causando problemas no mundo todo. Então é isso, pessoal. Tenham juízo, lidem com a situação, busquem fazer o que está dentro das possibilidades, entenda o mundo que você vive e lembre-se, não se desvie, siga o Deus de Abraão. Eu sou Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.